Boa tarde, meu nome é Ana Paula e eu vou falar sobre a teoria clássica da administração. Bom, o que é a teoria clássica da administração? A teoria clássica da administração é um dos principais estudos para mapear as funções dos gestores e líderes de empresas. Henri Fayol, idealizador da teoria, rompeu diversos paradigmas no início do século XX e conseguiu difundir seus princípios de uma maneira rápida e consolidada. De acordo com os pesquisadores, as bases do seu pensamento podem ser resumidas nos 14 princípios gerais da administração. Além disso, também foram mapeadas as funções administrativas. Elas dizem um pouco a respeito do conjunto de atividades que devem ser cumpridas para que uma organização otimize o seu dia a dia e aumente o potencial dos seus devidos resultados. Elas podem ser lembradas pela sigla POCCC. Cada uma das letras faz referência à primeira letra dos 5 comandos principais. Conheça agora quais são eles. Bom, o primeiro comando é planejar. As empresas precisam traçar objetivos para elevar os resultados. Por isso, cabe a essa etapa o planejamento estratégico, ou seja, precisa elaborar um plano com atividades bem detalhadas para o seu atingimento. Organizar. Depois de cumprir o comando básico, é hora de organizar todos os recursos para exceção das ações levantadas anteriormente, sejam eles humanos, materiais ou financeiros. Bom, comandar. Para que cada pessoa cumpra o seu papel planejado depois das divisões de tarefas, é fundamental que tenha uma unidade de comando a redirecionando. Por isso, nesse momento, deve estabelecer as relações hierárquicas da empresa. Coordenar. Esse comando pressupõe-se que todos já saibam o que fazer, ou seja, suas responsabilidades. Após as estruturas definidas, passa-se a ter um processo de coordenação para verificar o cumprimento das atividades e metas planejadas. Controlar. Além de saber que as ações estão sendo realizadas, é preciso medir suas assertividades. Por isso, controlar significa impor os padrões e medidas de desempenho, permitindo que as ações sejam tomadas de maneira tempestiva, caso seja necessário. Quais são os 14 princípios gerais da administração? A teoria clássica da administração tem como base 14 princípios que devem ser considerados como os pilares da gestão organizacional. Com isso, todo estudante de administração empreendedor pode tomá-lo como ponto de partida para estruturar uma empresa em suas diversas áreas. Para que você também seja capaz de fazer isso, conheça quais são elas. 1. Divisão do trabalho. Parte do pressuposto de que quanto mais especializada for o funcionário, melhor o desempenho a sua função. Por isso, a divisão do trabalho é capaz de deixar claro as atribuições de cada colaborador. Esse é um dos princípios básicos que deve ser aplicado em toda a cadeia hierárquica, com o objetivo de aumentar a produtividade e aumentar a eficiência na administração da produção. 2. Autoridade. Quanto mais o nível hierárquico do cargo que uma pessoa ocupa, mais autoridade ele tem para dar ordem e estabelecer direções. No entanto, em contrapartida, também será maior a sua responsabilidade. Ou seja, autoridade e responsabilidade são atribuições aumentadas, correlacionada. 3. Disciplina. O cerne desse princípio básico é que a falta de disciplina geral ao caos. Por isso, deve-se estabelecer regras de conduta para todos os funcionários. 4. Unidade de comando. Esse princípio da teoria clássica da administração enfatiza que cada colaborador deve ter apenas um líder direto. Sendo assim, não há possibilidade de ordens contraditórias. 5. Unidade de direção. Todas as pessoas possuem o mesmo objetivo, que é atingir o que foi definido no planejamento estratégico. Com isso, todas as atividades desenvolvidas devem convergir para o mesmo direcionamento. Subordinação dos interesses individuais. Os interesses gerais das organizações são mais importantes e, por isso, devem prevalecer as opiniões individuais
confirmando ainda mais a unidade de direção e o trabalho em prol de um mesmo objetivo: remuneração. De acordo com o Fayol, as empresas devem estabelecer uma remuneração que satisfaça tanto os seus interesses quanto as necessidades e demandas dos colaboradores. Oitavo, centralização. Os cargos mais elevados da hierarquia devem sempre tomar as responsabilidades finais. No entanto, também cabe a eles a autoridade de delegar e cobrar que os seus subordinados realizem da melhor forma os seus trabalhos. Nesse princípio, há a necessidade de encontrar equilíbrio entre as duas máximas. 9. Linha de comando. As empresas devem ter uma estrutura hierárquica vertical, no qual sempre irá prevalecer a autoridade do maior cargo. 10. A ordem. Fayol acreditava que para que uma empresa obtivesse sucesso, era fundamental a organização, por isso a questão por processos deve ser feita, preservando as regras locais e funções predominadas. 11. Equidade. Todos os colaboradores possuem direitos iguais e isso faz com que a organização seja justa e os funcionários sejam mais leais a ela. Estabilidade dos colaboradores. Foco em garantir a estabilidade para os funcionários e fim de reduzir a rotatividade e os seus danos negativos para o funcionamento da empresa. Iniciativa. Esse princípio tem como base a capacidade de um colaborador de estabelecer um plano e executá-lo. Nele, produtividade pode ser considerada uma skill de qualidade. Espírito de equipe. Todos estão trabalhando em prol do objetivo comum, por isso o trabalho deve ser em conjunto e as pessoas devem se ajudar mutuamente, e assim o grupo defenderá seus propósitos. Nesse sentido, estudos foram realizados com base no princípio do espírito da equipe e entre eles o efeito Hartshorne. Apesar dos 14 princípios gerais, a administração tem sido grande da teoria clássica. Fayol também desenvolveu os outros conceitos importantes. As contribuições de Fayol foram além dos princípios e também buscaram entender a organização como um todo. Para isso, os estudiosos estabeleceram funções básicas que qualquer empresa deve desempenhar e também funções administrativas, que são funções básicas de qualquer empresa. Dizem a respeito às grandes que precisam estar presentes para um bom funcionamento da organização. Por isso, elas se encaixam na grande maioria dos modelos de negócio. Sendo assim, pode-se elencar 6 funções básicas. São elas: funções técnicas, voltadas para a execução da atividade fim da empresa, seja ela a produção de bens ou a prestação de serviços. Funções comerciais, relacionadas ao processo de intermediação com os fornecedores, clientes e parceiros. Funções financeiras, alinhada com a gestão do recurso, bem como avaliação de projetose e garantia de sustentabilidade financeira. Funções de segurança, voltada para garantir a proteção de pessoas, bens, sistemas, processos e tudo que é essencial para a organização. Funções contábeis, relacionadas ao cumprimento das obrigações, bem como acompanhamento de custos, despesas, receitas, estatísticas e inventários. E com isso, eu agradeço, e esse foi o nosso trabalho sobre a teoria clássica da administração. Muito obrigada.